Bom dia, turma. Tudo bem? Então, nosso assunto de hoje é tabela periódica, assunto agora desse segundo bimestre, e um assunto bastante importante. Ano passado se comemorou os 150 anos da tabela periódica. Então, alguma coisa ainda pode cair em prova, conforme o aniversário da tabela periódica dos 150 anos ano passado. Caiu bastante questões de tabela periódica ano passado nos vestibulares. E, pessoal, a tabela periódica ela é o símbolo do pensamento e do estudo científico. Né? É uma obra de arte na visão dos cientistas. Eu vou falar brevemente aqui sobre ela, né? Porque se fosse em sala de aula, duraria uma aula só falando do histórico da tabela periódica. Mas eu vou deixar um link de vídeo na descrição aí do PDF para vocês assistirem. Doberheim, no ano de 1829, ele buscou agrupar elementos que apresentavam propriedades químicas semelhantes em uma sequência de 3 elementos. Então ele tentou colocar assim, separar, né, todos os elementos que se tinha conhecimento, que eram menos que 60, em grupos de 3. Em grupos ou semelhanças com a semelhança que esses elementos tinham em grupos de 3. Isso aí foi chamado de tríada ou tríade, tá? Dando início à ideia do que hoje são as colunas da tabela periódica. Vocês possivelmente já viram a tabela periódica. Em 1862, o Alexandre Champcourt, um geólogo e mineralogista, ele também buscou uma organização para os elementos, só que ele colocou em ordem crescente de massa atômica e em forma de um parafuso espiral helicoidal. É chamado de parafuso telúrico, ou parafuso telúrico de Charcot. Também, né, dentro desses estudos sobre organização dos elementos da tabela periódica, Newsland, químico inglês, propôs um modelo no qual os elementos eram organizados em grupos de 8. Então, 8 colunas, tá? Seguindo a ordem crescente da massa atômica. Por meio desse arranjo, era possível observar que o primeiro e o oitavo elemento tinham propriedades semelhantes, iguais. Então, existia uma repetição entre o primeiro e o oitavo elemento. Isso aí ficou chamado como a lei das oitavas. Foi dado em virtude da harmonia que esses elementos apresentavam. Semelhante a notas musicais, por isso lei das oitavas. Assim havia uma espécie de repetição, tal como ocorre com as notas da escala musical. Bom, pessoal, sabendo disso, né, o que aconteceu? O Mendeleev, esse simpático senhor aqui, ele teve um grande insight de pegar todas essas ideias, a lei das oitavas, as tríades, o parafuso telúrico, e tentar organizar tudo de uma mesma forma, tudo de uma mesma maneira, em ordem crescente de massa atômica, desculpe. Então aqui você tinha o hidrogênio, o berílio, o boro, os elementos conhecidos, e ele foi organizando. Essa é a primeira ideia de tabela periódica. Só que o Mendeleev, né, que é um gênio mesmo dentro da física e da química, com essa ideia, ele previu também, ele juntou ideias anteriores, né, mas ele previu que existiam colunas entre os elementos químicos que poderiam ser preenchidas. Então ele previu a existência de alguns elementos químicos com base na organização dessa tabela. Claro, pessoal, não tenho tempo de falar muito sobre essa parte histórica, mas o Mendeleev ele é conhecido na Rússia como o Einstein russo. Ele tinha uma biblioteca de livros onde ele escreveu a biblioteca e 20% era
baseado em química e física. O restante era tudo em política, economia, coisas técnicas, como fazer, né? Um gênio. Bom, a tabela como a gente tem hoje, ela teve um desdobramento ainda importante de um químico inglês chamado Moseley, que morreu na Primeira Guerra Mundial. O Moseley, ele pegou a ideia de Mendeleev e colocou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico, tá? Aí veio as representações, veio toda a evolução das partículas atômicas, né? Foi acompanhando o histórico físico-químico dos elementos e a gente tem hoje a ordenação dessa tabela periódica aqui, tá? Tabela periódica atual. De cara, pessoal, o que vocês devem saber? As linhas representam os períodos e as colunas representam grupo ou família, tá? Então, linha são os períodos. Quando eu estiver falando de período, eu estou falando de linha. E quando eu estiver falando de grupo ou família, eu estou falando de coluna. Desculpe. Os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, já foi dito, né? Ideia de Moseley, e é formado por 7 linhas horizontais e 18 colunas verticais. E um grupo, ou seja, né? Grupo é coluna, é caracterizado por apresentar elementos com propriedades químicas semelhantes. Então, em uma mesma coluna, você vai ter elementos com propriedades químicas semelhantes, tá? Vejam aqui, então. Nós temos, né, em vermelho aqui, ó, os períodos. São 7 períodos, 7 linhas, ok? E em verde aqui, nós temos as colunas. São 18 colunas. Tudo bem, pessoal? O primeiro período, ele é muito curto. Essa primeira linha aqui só tem 2 elementos. O segundo e o terceiro período são curtos, eles têm 8 elementos. Tá? O quarto e quinto período são mais longos, contém 18 elementos. E o sexto e o sétimo período, eles contêm 32 elementos. Mas, professor, não tem 18 aqui? O que acontece, pessoal? Existem esses elementos aqui da tabela periódica que os lantanoides eles seriam colocados nessa posição. Era como se abrisse a tabela periódica aqui para que esses elementos entrassem. Os actinoides também entrariam aqui, ó, nesse período e nessa coluna. É como se eles estivessem dentro. Então, para compactar a tabela periódica, o que foi feito? Resolveu-se tirar esses elementos daqui, tá? E mostrar eles aqui, para ela ficar mais compacta, senão ela ficaria numa forma ruim de imprimir, né? Porque ela ficaria muito comprida. Além, né, dessas 18 colunas, a gente teria aí mais colunas, fechando um total de 32 colunas. Ok? Então, por isso que foi retirado aqui. A gente vai falar bastante sobre esses períodos e essas colunas aqui. Tudo bem? Vamos começar então pelos elementos representativos e os elementos de transição. Turma, assim, os elementos representativos são aqueles elementos que vão terminar sua distribuição eletrônica com os subníveis S, tá? Olha aqui, ó. Com os subníveis S, ou vão terminar a distribuição eletrônica com o subnível P. Esses são elementos representativos. Memoriza aí. Elementos representativos são os que terminam a sua distribuição eletrônica em subnível S ou subnível P. Todos os elementos que terminarem em S1, ok? Eles vão ser chamados de metais alcalinos. E vão estar na primeira coluna lá da tabela periódica, também chamada de família
1A. Tá? Quem são eles? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos que terminarem em S2, você fez a distribuição eletrônica. O último subnível que você colocou lá é o subnível S2. Eles vão ser chamados de metais alcalinos terrosos, coluna 2 ou família 2A. Os elementos são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Tá? Então tá aqui. Beleza, turma? Então, pela distribuição eletrônica do elemento químico, a gente já pode prever qual é a sua posição na tabela periódica. Mesma coisa aqui, ó. Então a gente tem o grupo do boro, coluna 3, ou coluna 13, ou família 3A. Tem 3 elétrons na valência, ó. Vejam lá, ó, os 3 elétrons na última camada. Termina em S2P1. Os calcogênios, tem os outros ali, eu não vou falar todos porque não vai dar tempo. Né, que tem 6 elétrons na camada de valência. Olha aqui, ó, eles vão terminar a distribuição eletrônica em S2P4, tá? Então, vão terminar a sua distribuição. Você faz a distribuição eletrônica lá do elemento químico. A última camada que você vai colocar vai terminar em S2P4. São 6 elétrons aqui, ó. 2 elétrons no subnível S e 4 elétrons no subnível P. Então, tem um total de 6 elétrons nessa camada de valência. Vão ser os calcogênios. Coluna 16 da tabela periódica, família 6A. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e luverdênio. Tá? Então, pessoal, vejam. Dependendo da distribuição eletrônica, eu sei qual é a família dos meus elementos químicos. Mas aí, para vocês saberem, terminou em subnível S ou subnível P, eles vão ser chamados de representativos, S ou P. Agora, se eles terminarem a distribuição eletrônica em subnível D ou F, eles são chamados de elementos de transição. Desculpe as letras aí, porque eu estou escrevendo com o mouse, é ruim pra caramba, tá? Ok, pessoal? Então aqui a gente tem, né, a ordenação dos elementos da família da tabela periódica. Então quem são esses elementos chamados elementos representativos? Todos esses elementos aqui, ó, turma, da primeira coluna, eles vão terminar a distribuição eletrônica em S1. Todos esses da segunda coluna vão terminar em S2, então é primeira, coluna 1, coluna 2. Da terceira coluna vão terminar em S2, P1. Aí depende do nível que ele vai estar. Então 3S2, 3P1. 4S2, 4P1. Então vai depender do nível. Beleza? Mas esses são os elementos representativos. Para a gente memorizar. Família 1A, metal alcalino. Família 2A, 2, coluna 2. Veja, coluna 1 ou família 1A. Coluna 2 ou família 2A. 2. Metais alcalinos terrosos. Ok? Aqui, ó. Isso é fácil. É só a gente olhar o primeiro elemento químico. É o boro. Então, é a família do boro. Aqui, o primeiro elemento químico, coluna 14, ou família 4A, vejam, 1A, 2A, pula aqui, ó, esses números, essa numeração, e continua aqui, ó, 3A, 4A. As colunas não, as colunas vai 1, 2, 3, 4, 5, segue aqui, tá? Então, aqui, família do carbono, na coluna 14 ou 4A. Família 15 ou 5A. Família do nitrogênio, do primeiro elemento. Os elementos da família 6A são chamados de calcogênios, tá? Que são também chamados de formadores de cobre, porque tinha o óxido de cobre e o sulfeto de cobre, que é a pirita. Então, calcogênios, em latim, significa formadores de cobre.
Aqui nós temos os halogênios. Halogênio significa dizer que são formadores de sais. E aqui nós temos os gases nobres. Beleza, turma? Continuamos na próxima aula.